Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz, com gratidão, com alegria, nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez falar acerca da mordomia do consolo. E pensando nisso, para introduzir-nos no assunto, vamos cantar aquele cântico que fala: Senhor, sonda-me, quebranta-me e usa-me como um farol que brilha à noite. É um cântico belíssimo e que nos inspira, nos coloca, como eu disse, dentro do assunto de hoje, a mordomia do consolo, a continuação do estudo desse tema. Vamos cantar juntos? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só em ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me,
como sempre a gente fala, não é, irmãos? Que não sejam apenas palavras vazias, não é? Mas sejam de fato e de verdade a nossa postura de vida, a nossa oração todos os dias e a nossa disposição para agirmos assim. Eu convido você, mais uma vez, como fizemos no último estudo, a estudarmos a partir do texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11, o texto da palavra do Senhor que nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Irmãos, vale a pena aqui lembrarmos do que nós estudamos no nosso último estudo, na última devocional. Vimos que dois pontos importantes. O primeiro deles é que Deus é o nosso Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, não é? Paulo fala disso introduzindo o anúncio ali, ele estava iniciando ali as considerações a respeito do que Deus fez na vida dele num momento de extremo desespero, em que ele fala que foi acima das suas forças. Então ele começa bendizendo a Deus como sendo o Deus de toda consolação. Nós não sabemos, como a gente viu, qual foi essa situação, não é? Não sabemos se foi uma perseguição mais intensa, se foi uma doença muito grave, enfim, mas foi algo extremamente difícil e que Deus derramou graça e cercou o apóstolo Paulo do seu consolo, o consolo do alto, fortalecendo-o ali, derramando sobre ele o seu amparo. E nós vimos também o segundo ponto, que é o nosso dever levar esse mesmo consolo recebido da parte de Deus para quem está ao nosso redor. Nós vimos que Paulo aqui deixa claro uma questão. Deus não visa apenas o nosso próprio bem-estar ao nos derramar do seu consolo, mas ele quer que através de nós consolemos outras pessoas, através de nós outras pessoas sejam alcançadas por esse mesmo consolo que nós recebemos. É o que ele diz aqui no versículo 4, né? Ele diz que é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós fomos contemplados por Deus. Muito bem, e hoje, irmão e irmã, eu gostaria de analisar quais maneiras práticas, dentre tantas outras, não é? Mas eu creio que essas que vamos citar aqui, elas conseguem unir
todas as maneiras, formas úteis e práticas de levarmos o consolo do Senhor. Eu creio que há pelo menos 4 modos pelos quais nós podemos ser bons mordomos, fiéis mordomos do consolo de Deus em favor daqueles que sofrem. A primeira forma, a primeira maneira de levar o consolo é anunciando a palavra de Deus. Anunciando a palavra de Deus. A Bíblia é, como você sabe, a nossa grande fonte de segurança, não é? É através da Escritura Sagrada que Deus fala conosco, que Deus nos anuncia essa sua mensagem consoladora. Você sabe disso, que são incontáveis os exemplos, inúmeros os incentivos, as promessas, afirmações da Bíblia para aqueles que sofrem. O salmista, no Salmo 119, o rei Davi, ele fala sobre isso, e ele declara: a minha alma está apegada ao pó, ou seja, ele estava em sofrimento, debaixo de dor. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vejam aí como ele liga, não é? Como ele conjuga consolo com a palavra de Deus. Né? Vivifica-me, Senhor, eu estou apegado ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E ele continua ali, Salmo 119, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Sempre a palavra de Deus conectada a esse consolo do alto, né? Como sendo uma verdadeira fonte de consolo para nós. E ele termina dizendo: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, irmãos, nós precisamos atentar para o poder que a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, a Bíblia, possui, não é? Não estamos falando de palavras de homens, porque apenas e tão somente palavras que expressam sentimentos, ainda que elas precisem ser ditas para demonstrar que nós nos importamos, mas somente palavras de consternação não podem consolar as pessoas nas suas variadas tribulações. Pense em alguém que acabou de perder uma pessoa querida, e ali no velório, você está ali no ofício fúnebre, como nós chamamos, tudo o que você disser, repito, embora seja necessário dizer palavras ali, relembrar principalmente do amor cristão que nos une àquela pessoa enlutada, mas tudo que você disser não vai ter um efeito mais profundo, não é? É só a palavra de Deus, irmãos. A pessoa está tão anestesiada ali que ela está ouvindo, pode até te agradecer, mas o coração está destroçado. E para consertar, para preencher esse vazio, apenas e tão somente aquilo que vem do alto. Por isso é que eu digo que apenas palavras não consolam as pessoas. O bom mordomo, o mordomo fiel do Senhor, vai levar as palavras do Senhor ao coração dos aflitos e vai fazer isso para que essa pessoa enxergue aquilo que Deus tem provido para o seu socorro. Aliás, recentemente, ao estudar sobre a mordomia do caráter, nós estudamos sobre bem-aventurados os pacificadores, não é? E vimos que ser um pacificador, que nós temos um ministério de pacificação, e que ser um pacificador significa não se isentar, não fugir, não ficar de fora, mas levar a paz. Isso tem muito a ver com o consolo. Foi o que Paulo fez quando relembrou aos coríntios aqui o próprio sofrimento de Cristo, né? Ele estava levando o consolo de Deus quando aí no verso 5 do texto que nós lemos, ele disse: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Cristo é com certeza o grande consolador nosso, o maior, o grande consolador das nossas vidas. E os seus sofrimentos nos trouxeram a cura, a paz, o verdadeiro amparo.
Então, o consolo dos coríntios e de tantos outros que sofrem está em saber que o Verbo encarnado, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, sofreu no nosso lugar e que dele é que transbordam todas as coisas que nós necessitamos para vivermos plena e abundantemente. Esta é a primeira forma de levarmos o consolo. Precisamos anunciar não apenas a nossa palavra humana, precisamos anunciar a palavra de Deus. É ela que nos consola verdadeiramente na nossa angústia. Mas além disso, irmãos, uma segunda forma de levar consolo é orando com o aflito e pelo aflito. Orando. Uma segunda forma pela qual se manifesta o consolo de Deus, a oração. É através da oração que colocamos a vida e as aflições da pessoa na mão de Deus, na mão daquele que pode todas as coisas e que nos concede misericórdia e graça em ocasião oportuna, né? É aquele que nos socorre, é como lemos lá na carta aos Hebreus. E esse é um verdadeiro conforto, não é? E não há solução melhor do que ter Deus cuidando dos nossos problemas e nos apropriarmos desta certeza através da oração. Não tenha dúvida. Paulo nos orienta a orar em todo o momento em favor de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2. Tiago nos ordena, está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Orai uns pelos outros para seres curados, né? Tiago capítulo 5. Esse capítulo tem sido alvo de muitas controvérsias, porque fala da unção com óleo, mas é claro e é nítido. Eu convido você até a ler o capítulo 5 de Tiago, da carta de Tiago, e você vai ver nitidamente ali que a ênfase não está na unção com óleo. Nós podemos até aqui, na nossa devocional, abordar em outro momento. A ênfase ali, no entanto, é na oração. Vários e vários pontos ali desse trecho, ressaltando a importância, sim, da oração. A oração é o meio escolhido por Deus para solucionarmos os problemas nossos e dos que estão ao nosso redor. Quando oramos, irmãos, são como que novas luzes são postas sobre a nossa situação. É por isso que Paulo, depois de afirmar a certeza do livramento de Deus, ele acrescenta aí no versículo 11, confira aí, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Os coríntios e muitos outros estavam orando por Paulo. E ele então, ciente disso, quase que ele está aqui agradecendo, né? Olha, vocês estão me ajudando através das orações de vocês. E assim ele podia ter a certeza de que teria a bênção do Senhor. Porque vamos lembrar, irmãos, orar não é falar com as paredes, não é? Orar não é falar para o vazio cósmico. Orar é ser também, entre outras coisas, um canal do consolo de Deus às pessoas que estão em aflições. Como levar o consolo do Senhor? Como ser na prática, efetivamente mordomos, sermos mordomos do consolo de Deus. Primeiro, anunciando a palavra de Deus. Não é a nossa palavra simplesmente, mas a palavra do Senhor, a Escritura é que tem vida. Segundo, orando com o aflito e pelo aflito. Mas uma outra forma de levar o consolo é compartilhando as nossas experiências. Isso é interessante. No último sábado, na IPB Live, que foram 12 horas, né, de transmissões ali, tudo organizado pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações, num período ali nós tivemos a palavra do reverendo Augustus Nicodemos, e ele não pregou, ele não cantou, o que ele fez foi contar várias de suas experiências, mas contar essas experiências e como Deus o moldou e o conduziu nos caminhos, né, da sua vida. Isso foi, irmãos, extremamente confortador para minha alma,
consolador, não é? Não é simplesmente falar do que ocorreu na sua vida, é falar de suas experiências, daquilo que você já viveu, à luz da ação de Deus, o quanto Deus te ensinou, o quanto Deus te fez crescer, não é? E como Deus te orientou em várias situações da vida. Essa é uma outra fonte de consolo. As experiências pelas quais nós passamos. A atuação de Deus no passado, na nossa vida, serve como prova do amor e do cuidado de Deus que nunca vão nos faltar no presente e no futuro. Então, o consolo do cristão não está numa expectativa fantasiosa de que tudo vai dar certo, né? Aí o cristão faz assim, né? Não, o consolo nosso como cristãos, servos e servas do Senhor, está baseado na certeza do amor incondicional de Deus, que já foi demonstrado em fatos bem concretos da nossa história de vida, não é? A começar do dia da nossa conversão, ou até antes da nossa conversão, e aí a partir disso Deus nos guiando. Por isso, quando nós contamos a irmãos que sofrem o que Deus já fez por nós em situações parecidas, em circunstâncias semelhantes, nós estamos incentivando esses irmãos a crer que Deus não muda, a crer que Deus vai agir também em seu favor. É como disse o salmista no Salmo 34: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então ele está contando o que Deus fez na vida dele, que ele buscou, ele foi acolhido por Deus, Deus o livrou de temores, temores que o assaltaram na caminhada da vida. E daí, na sequência, ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. É essa perspectiva que as nossas experiências debaixo da graça de Deus podem servir de conforto para outros ao nosso redor. Como é bom isso, não é? Como é bom saber que outros também passaram pelo que nós estamos passando e venceram debaixo da graça e pelo poder do Senhor. Isso nos conforta grandemente. Com essa intenção, eu creio, foi que Paulo fez referência às suas tribulações na Ásia, né? E ao livramento que ele recebeu do Senhor aí. Verso 8, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Ele estava compartilhando a experiência dele e da ação libertadora de Deus na sua vida. E isso foi um conforto para ele. E agora essa experiência estava confortando ali os crentes de Corinto. Compartilhe as suas experiências e como Deus o moldou através delas. Isso vai levar conforto. E por último, em último lugar, irmãos, eu creio que uma quarta maneira de levarmos o consolo do alto a quem nos cerca é provendo o que estiver ao nosso alcance. Provendo. Nós não podemos nos esquecer que também podemos levar consolo resolvendo os problemas que as pessoas enfrentam. Em alguns casos, isso está nas nossas mãos, né? Então, se está, nós precisamos agir. Em certas situações, está em nosso alcance fazer algo de prático, de efetivo, que vai aliviar as aflições do nosso próximo. Então, nós não podemos negar-lhe a nossa ajuda. Há um texto até maravilhoso na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 16, 17 e 18, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeira carta de João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja,
se nós temos recursos, se nós temos também irmãos passando por necessidade, e se nós fechamos o coração, como é que o amor de Deus está em nós? Não amemos de palavra, diz aqui o apóstolo João, nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. E nessa mesma linha de pensamento, nós aprendemos também com Tiago, que no capítulo 2 da sua carta, ele nos diz: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aqui no escrito de Tiago, nós vemos o que o consolo não é, né? O que não é consolar? Consolar não é dizer assim: olha, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, pode ir em paz, aquecei-vos, fartai-vos. Não. Dizer isso sem ser prático nesta mordomia do consolo, na verdade, isso não é consolo. Se nós formos bons mordomos do consolo de Deus, nós vamos socorrer o próximo nas necessidades dele. E aqueles que forem socorridos certamente se alegrarão, darão graças a Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado, haverá testemunho disso. Então, provendo o que estiver na nossa mão, para alcançar efetivamente, de forma prática, aquele que está necessitado, isso é também levar o consolo de Deus. Antes de nós terminarmos, eu quero aqui dizer o seguinte: todo aquele que já foi consolado por Deus, falamos isso no último estudo, ele tem esse ministério. Faça isso então. Se você algum dia já teve alguém provendo o que ele podia para suprir o que você precisava, se você já teve a oportunidade de alguém chegar e compartilhar as experiências que já teve com Deus, se você já foi alvo de oração, não é? Por alguém, quando você estava em tremenda aflição, se alguém anunciou a palavra de Deus, leu a Escritura Sagrada num momento de dor, de incerteza para você, você foi alcançado pelo consolo de Deus. E agora você tem o ministério também da consolação. Sejamos, irmãos, mordomos fiéis do consolo de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos ser bem objetivos hoje e dizer o seguinte: ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem usado, Deus, de várias maneiras e usado várias pessoas e circunstâncias para trazer o seu conforto e o seu consolo para a nossa vida. Mas que nós não sejamos apenas como um mar morto, que apenas recebe, mas não deságua. Nós queremos, ó Deus, ser abençoadores, ser verdadeiros ministros da consolação, mordomos do consolo, do conforto e do amparo do alto. Ó Deus, faz-nos bênção em tuas mãos. Como cantamos no início, queremos ser como o farol que brilha à noite, ajudando, auxiliando e alcançando com a tua palavra aqueles que sofrem. Usa a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Deus o abençoe. Ore agora com a sua família. Até o nosso próximo estudo, a nossa próxima devocional, se Deus quiser.